muito daquilo que são as nossas vidas se passam à mesa de um restaurante, não é? Portugal tem esta característica, os negócios fazem-se à mesa, as festas fazem-se à mesa, tudo um bocadinho gira à volta do restaurante e, portanto, aquilo que queremos e que desejamos é que tenham confiança e sabem que os empresários tudo farão para proporcionar as experiências que todos nós temos saudades. Para nós termos uma ideia, quanto é que este setor vale na nossa economia efetivamente e qual é que é a importância que ele tem? É indiscutível a importância deste setor para a nossa economia, não é? Nós temos sido o motor da economia do país, não nos podemos esquecer do grande contributo que temos dado até para o otimismo e para a confiança de todos nós com os prémios que vínhamos a ganhar. E, portanto, é indiscutível a importância que temos para a empregabilidade do país, para o PIB do nosso país, para a nossa economia e depois não nos devemos esquecer também da importância que temos com outros setores de atividade, digamos assim, não é? Porque isto é uma cadeia de valor e nós impactamos também com quem está a jusante e a montante, não é? E, portanto, é de facto um setor muito relevante que foi e está a ser e tememos que assim seja durante bastante tempo um dos setores, ou melhor dizendo, o setor com mais impacto desta pandemia. Obviamente que gostaria muito de deixar aqui uma palavra de otimismo e de esperança, mas eu não posso deixar de partilhar também o estado em que nos encontramos e a dificuldade que é ter essa esperança. Porque, de facto, o cenário não é famoso. Na verdade, este tecido empresarial, é bom que se diga, 95% do setor são microempresas. E estas empresas, o que tiveram durante estes quase 2 meses, foi um apoio do layoff, que sim, de facto é um apoio à manutenção dos postos de trabalho, mas sabemos que muitas destas empresas ainda não receberam esse apoio e para quem esteve quase 2 meses encerrados sem qualquer faturação é muito difícil suportar. E depois temos os apoios, ou melhor, os financiamentos da banca, que nada mais são do que endividamento caro e que tem que ser pago. Nós fizemos uma plataforma para acompanhar a evolução destes processos dos nossos associados junto da banca, porque o que se está a passar é que estas empresas são confrontadas com spreads aplicados pelos bancos superiores àqueles que estão regulamentados. São confrontadas com exigências de garantias bancárias, patrimoniais e pessoais, quando o Governo já disse que esta exigência não podia acontecer. Os bancos ultrapassam todos os prazos de resposta que estão previstos e nós não podemos esperar, nós temos que ter apoio já. E, portanto, tudo isto faz com que estas empresas não estejam a conseguir este apoio. E, na verdade, aqueles que mais precisam são aqueles que ficam sem o apoio. E depois há uma linha do microcrédito do Turismo Portugal, essa sim, que tem chegado às empresas, mas como nós temos dito, é só para as microempresas, apesar das insistências da Aresp desta linha dever ser alargada também pelo menos às pequenas empresas. A mensagem de esperança e de confiança, obviamente que nós temos que a dar e temos que passar, mas a vida destes empresários não está nada fácil. Na última reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos a oportunidade de dizer que eram importantes 2 condições do nosso ponto de vista. A primeira era a definição clara das regras, quer de saúde, higiene e segurança alimentar, por isso propusemos um guia que já foi validado, há uma orientação da DGS com base nesse guia e há depois um guia que explica um bocadinho melhor como é que o empresário deve cumprir as regras. A segunda condição tinha que ver exatamente com a necessidade dos apoios para que se fosse sustentável o estabelecimento abrir. E relativamente a isso, tivemos a oportunidade de dizer que, por um lado, era importante garantir o apoio à compra dos equipamentos de proteção individual, que é um custo que estas empresas agora não conseguem suportar. E, quanto a isto, o Governo esteve bem, portanto, há aqui um apoio ao fundo perdido para que as empresas possam cumprir esta obrigação, que no fundo é uma obrigação porque têm que ter estes equipamentos. Mas também dissemos que era importante apoiar as empresas a outros níveis, nomeadamente a tal manutenção dos postos de trabalho. Um apoio ao fundo perdido hoje são impostos para todos amanhã. E é evidente que nós percebemos isto. Agora, o que nós dizemos é que se não houver apoio a fundo perdido hoje, há subsídios de desemprego amanhã. E vamos ter que os pagar na mesma. E, portanto, a diferença é em aguentar esta economia e depois um dia voltarmos à normalidade. Nós queremos muito abrir portas, como eu lhe dizia, mas tememos que este voltar à economia
provoque o encerramento definitivo destas empresas, porque se vão ver confrontadas com cada vez mais dívidas para pagar, sem possibilidade de as pagarem. O teu café de sempre. O teu restaurante preferido. O teu bar do costume. Ana, explique-me então um bocadinho o que é esta plataforma, o Juntos Voltamos Já, como é que ela nasceu, que importância têm as marcas quererem associar-se a este tipo de apoio aos estabelecimentos nesta altura tão complicada? A plataforma Juntos Voltamos Já foi um desafio feito por marcas importantes do canal Horeca, que a ideia é um bocadinho ajudar o nosso restaurante preferido, ajudar o bar onde nós todos os dias vamos beber um copo com os amigos, ajudar o café onde nós todos os dias tomamos o pequeno almoço, ajudar estes estabelecimentos nesta época tão difícil, permitindo aos consumidores adquirirem vouchers para depois consumirem na reabertura dos estabelecimentos. E nesta plataforma estão marcas muito importantes que sempre estiveram connosco, desde a Cerveja Sagres, a Delta, a Água do Luso, Gelados Olá, Boundy, Carte d'Or, Cical, GoChill. São de facto marcas importantes do canal Horeca que sempre estiveram connosco e neste momento tão difícil não quiseram deixar também de estar. O que queremos é que haja cada vez mais dinâmica, cada vez mais aquisições destes vouchers, um apelo aos consumidores para adquirirem estes vouchers e aos estabelecimentos para se registarem na plataforma.